E aí, pessoal? Eu vou falar sobre como é possível construir um histograma utilizando o Power BI e algumas funções em DAX. Um histograma é um tipo de visualização de dados que descreve como é a distribuição de uma variável contínua, ou seja, um valor que pode assumir qualquer valor dentro dos números reais. É uma forma de entender um pouco melhor como está a distribuição disso tudo. Então, a princípio, o Power BI não tem um visual específico para análise de variáveis contínuas, né? E para isso a gente pode adaptar utilizando o gráfico de barras e criando uma tabela que gera, né, ela gera os intervalos, as faixas de valores que vão ser plotadas no eixo X. Porque, em resumo, um histograma, pegamos alguns exemplos, ele coloca no eixo X as faixas, ou seja, ele transforma os valores contínuos em faixas e totaliza essas faixas com relação à quantidade de ocorrências que se encaixam dentro daquela faixa de valor. Para poder, por exemplo, ver, deixa eu pegar um histograma aqui, para, por exemplo, poder ver essa curva padrão aqui, essa curva de distribuição padrão, que mostra que a maior parte dos valores relacionados àquela variável contínua estão dentro do intervalo tanto até tanto. A partir dessas distribuições dá para identificar elementos que são outliers, aqueles que estão muito fora do padrão, né? Dá para aplicar desvio padrão, então um desvio padrão do centro aqui, né? da distribuição, dois desvio padrão e por aí vai. Então é uma análise estatística de uma variável contínua. Para construir isso aqui dentro do Power BI, nós precisamos fazer o seguinte. Primeiro, esse exemplo ele vai trazer a possibilidade de você definir o tamanho da janela. Então, colocando um slice aqui com um tamanho diferente de janela, nós podemos customizar aqui a nossa medida que vai dar origem ao histograma. Então, nesse caso, vou deixar aqui com um bind de 50, que significa que os valores estão variando de 50 em 50, de 0 até 50 e de 50 até 100 e por aí vai. Para gerar um parâmetro desse é bem simples. Aqui em Modeling, New Parameter e define aqui. Nesse caso, definir de 50 a 200 e com incremento de 50. Ele vai dar origem, quando você faz isso, ele vai dar origem a uma tabela nova que utiliza as Generate Series para criar essa lista, né, de valores. Aqui, ó, binds. Ele gerou esses 4 valores, são as janelas de binds que a gente tem, tamanho das faixas. Ok, o segundo passo para construir isso daqui é entender que a gente precisa ter uma coluna de fato que vai ser usada para plotar aqui no eixo X. Essa coluna está dentro da tabela East. Vamos ver como que a gente fez essa tabela East. A tabela histograma, deixa eu jogar isso para dentro do DAX Studio, fica melhor, para a gente entender o passo a passo. A tabela histograma, ela é construída a partir aqui dessa lista de valores que representa as opções de janelas, ou seja, vem aqui, Generate Series, é o mesmo comando que gera o slice. Então, se a gente analisar aqui o que tem nessa primeira variável, tem aqui as opções de tamanhos de janela. Na segunda variável, nós temos os valores da coluna com que possui o valor contínuo. No nosso exemplo, a coluna Net Price. Então, está lá os valores Net Price. Eu tenho um produto, às vezes, que está custando R$ 49,00. Ele tem que cair dentro dessa faixa aqui, faixa 0. Por isso, na hora de fazer um Generate Series aqui, nós estamos fazendo o floor, pegando o menor valor e arredondando para um múltiplo de 50. E aqui pegando o maior valor e arredondando para um múltiplo de 50 também. Para que na hora de fazer um Generate Series, ou seja, vai iniciar com o menor valor,
com múltiplo de 50 e vai encerrar com o maior valor de múltiplo de 50. Dessa forma ele vai varrer toda a coluna com os valores contínuos e vai de 50 em 50 plotar um valor aqui nessa variável até 3.200. Então, se a gente olhar para a nossa coluna Net Price, a gente vai ver que ela varia de 8,99 a 3.200. E dessa forma, ó, o Power BI conseguiu identificar qual é o valor máximo e o valor mínimo, arredondar para múltiplos de 50, no caso aqui arredondar para baixo, aqui arredondar para cima, e gerar aqui com um passo 50, de 50 em 50, gerando o valor. E aí está o que a gente precisa aqui para formar as faixas. E agora, para que a gente consiga fazer um relacionamento entre o slice e essas faixas, nós vamos fazer um produto cartesiano usando aqui generate entre a coluna, a variável da série 1, que tem lá aquelas opções de tamanho de janela, com os valores discretizados aqui da variável contínua Net Price. E o resultado vai ser isso, ó. Então, 50. Então, imagina que a gente aplicasse o filtro do tamanho de janela 50. Teríamos aqui, ó, 50, 50, 50, 50. Então, todos os valores de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150 e por aí vai. Então, essa coluna aqui vai ser usada exclusivamente para filtragem. E essa aqui vai ser para formar os nossos intervalos de análise. Vamos lá. Então, temos aqui a tabela prontinha, com os nossos valores. Depois que a gente tem o valor 1 e o valor 2, nós vamos fazer a janela de fato, né? Onde começa e onde termina. Vou deixar ordenadinho aqui para a gente entender melhor. Então, para definir aqui o início, né, nós vamos fazer uma seguinte avaliação. Se o valor 2, se o resultado da divisão entre o valor 2 e o valor 1 for igual a 0, ou seja, vou pegar aqui, filtrar, só 50. Se for 0, ou seja, são múltiplos de 50, então nós vamos apresentar nessa coluna a origem o valor 2. É múltiplo de 50, 100 é múltiplo de 50, 150 é múltiplo de 50, 200 é múltiplo de 50. E no destino, ou seja, no final da janela, nós vamos pegar a origem e somar mais a quantidade do valor 1, que é o valor que a gente, o tamanho da janela. Então, se eu estou aqui em 50, o tamanho da janela 100. Se eu estou aqui em 100, o tamanho da janela 50. Dessa forma, a gente faz aqui, identifica se é múltiplo e adiciona o tamanho da janela para formar esses ranges aqui que vão dar origem lá às colunas do histograma. E por que fazer esse mod, né, esse cálculo aqui, ó? Módulo do valor 2 com o valor 1 igual a 0. Por quê? Porque quando a gente entra aqui nas janelas de 100, como nós fizemos o produto cartesiano das janelas com os intervalos da variável contínua, quando não é múltiplo, quando não é múltiplo de 100, nós temos que retornar um valor em branco para ter o tamanho da janela correto. Então tem aqui, ó, quando a janela é 100, começa em 0 e termina em 100. Quando a janela é 100 e o valor 2 é 50, significa que não, esse aqui não vai ser utilizado, porque nós não vamos pular de 50 em 50, nós vamos pular de 100 em 100. Então, se você ver aqui, ó, 100, ok,
de 100 a 200, de 200 a 300. Então toda vez que tem um intervalo que não é múltiplo de 100, não vai ser considerado, ou seja, vai retornar blank. E aqui vai, ó, quando a gente entra nos múltiplos de 150. Ó, 150, ok. Agora 50 não é, 100 não é, agora 150 é. Então retorna os valores de 150 a 300. E ó, de 300 a 450. Até formar essa tabela que vai respeitar os tamanhos adequados de janela. Feito isso, criada essa tabela que identifica os binds, né, as janelas de acordo com os tamanhos, nós vamos pegar, associar aqui. Onde estão os nossos binds? Associar aqui os nossos binds, na verdade aquele filtro lá gerado que tem lá de 50, 150, 200, a nossa tabela de histograma, porque a gente quer filtrar ali, eu quero só um histograma que tenha tamanho de binds de 50. Os binds associados com a coluna no valor 1. E depois disso nós podemos montar aqui o nosso visual. A gente coloca aqui um visual de colunas, utiliza a nossa tabela de histograma com o bind da origem, né, tem do valor inicial e o valor final, from e to. No eixo X nós vamos usar esse valor aqui de from e vamos incluir a medida. A medida agora ela vai ter que identificar qual é a faixa que eu estou trabalhando, para poder calcular a quantidade de linhas que se encaixam naquela faixa. Então nós fazemos isso através de uma calculate. Então vou contar a quantidade de vendas, né, quantidade de linhas relacionadas a vendas que se encaixam naquela faixa e como a gente vai identificar a faixa. Nós vamos vir aqui em filter, abrir uma função de filter e ver, olha, o net price ele é maior ou igual ao valor from, ou seja, na janela de 0 a 50 valor 0, na janela de 50 a 100 valor 50. Então ele vai identificar aqui, por exemplo, nessa segunda janela aqui, é uma janela no qual inicia em 50. Então meu net price é maior do que 50 e menor do que o from, que é o último valor, né, no caso 100, já que a gente está trabalhando com uma janela de 50. Mais o 50, né, ou seja, se eu estou trabalhando na janela de 50, eu vou pegar o 50 mais o intervalo do tamanho da janela que é 50 e somar, então vai de 50 a 100. Se está dentro desse intervalo, então faz o cálculo, contabiliza a quantidade de registros. E aí você utiliza essa medida no eixo Y, né, como valor, e aí você tem essa distribuição e ainda consegue fazer a manipulação dos tamanhos de janela aqui, ó. Janelas de 100, janelas de 150, aí tem uma quantidade de faixas menores para ser trabalhada. Dessa forma nós temos o histograma, um histograma que claramente mantém os valores dos produtos vendidos concentrados na maior parte das vezes entre 0 e 500 dólares. E tem bastante outliers aqui, ó. Tem uma cauda longa que mostra que a distribuição dos valores contínuos tem vários produtos de outliers fora da curva, né? Ok, então eu espero que tenham conseguido acompanhar esse passo a passo da construção do histograma. Ela envolve ali a aplicação principalmente da Generate Series junto com Selected Columns e o entendimento de que é necessário você transformar uma coluna com valores contínuos em uma coluna categórica para que você consiga usar isso no eixo X de um gráfico de barras e conseguir observar essa distribuição de um valor contínuo dentro de faixas específicas de valores. Ok?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.